Meus amigos, Jesus Cristo está voltando, certo? E eu tenho uma missão aqui, saquear o inferno. Eu vou fazer isso pregando o evangelho para todos aqueles que quiserem ouvir, certo? Que antes do vídeo começar, que toda a honra e glória seja dada ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que veio, deu a vida por nós, morreu e ressuscitou no terceiro dia, e glórias aos mais altos céus, ao nosso Deus, nosso Criador, nosso Senhor, certo? É que eu venho falar com vocês no videozão de hoje sobre a questão de que o quê? Que a gente tem que crucificar a carne e fortalecer o espírito para que a gente possa estar junto com Jesus Cristo, certo? E ter a nossa salvação. Agora eu vou ler para vocês alguns versículos e durante a leitura eu vou explicando também. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 13 fala: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Porque se você usar sua liberdade, seu livre-arbítrio para fazer isso, você vai fazer o quê? Você vai adulterar, você vai fornicar, você vai fazer sexo com pessoa que não é para você fazer, certo? Você vai se envolver com pessoa que não é para você se envolver, e aí vai acontecer o quê, ó? Você vai acabar se lascando. E continuando aqui, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. O amor, galera. O amor, que nem Paulo lá fala em Coríntios. Vai sobrar três coisas: fé, esperança e o amor. E a maior das três é o amor. Porque se você tiver o amor, você não faz nada contra o seu próximo, você tem compaixão, você ajuda, certo? E vamos partindo pro outro, Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Galera, você deixa seus desejos pra trás, você vive o que a palavra tá escrito, o que a palavra ela é o quê? É Jesus Cristo, galera. Por que fala assim? O verbo se encarnou, certo? E habitou entre nós. O verbo é o quê? O verbo é Jesus Cristo, que é a palavra. Ele pegou e veio pra dar o testemunho, entendeu? Que nem ele pega e fala assim, o pessoal pega e falou pra ele, os fariseus, mas você testifica de mim mesmo, de você mesmo. Ele fala, ainda que eu tenha testificado de mim mesmo, é válido, porque eu tô falando do Pai que habita em mim, não de mim, entendeu, galera? Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21 diz: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, galera, é tempo, dá pra mudar. Dá pra mudar, entendeu? Basta você querer. Se você tá com dificuldade, pede ajuda pra Deus. Em Mateus capítulo 7, versículo 17 a 8 diz: Peçam, receberão, busquem, encontrarão, batam a porta, ela será aberta. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate a porta, ela é aberta, você entra e fica lá com Deus, com Jesus Cristo, ele te ajuda. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 diz: Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você ficar nessa de ficar pensando, é só uma mensagem que eu vou responder, é só uma foto que eu vou curtir, é rapidinho, só vou conversar uma vez, eu só vou sair lá, só vou lá chegar lá e conversar, não vou fazer nada. Tá escrito que em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto significa o quê? Que quando você fazer uma coisa errada, o espírito ele te adverte que é errado. O espírito ele já está pronto, porque é o espírito de Deus também que habita na gente, mas a carne, galera, o problema é a carne é fraca, os desejos da carne, entendeu? Em Gálatas capítulo 6, versículo 16 diz: Por isso digam, vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Mais uma vez, galera, falando que não satisfaçam os desejos da carne, não alimentem os desejos, as paixões do mundo, as coisas que brilham seus olhos, porque isso não vem de Deus normalmente. Você pensava que ficar fazendo sexo adoidado com várias pessoas, ficar bebendo adoidado, fumar adoidado, usar droga adoidado, isso daí não vai levar ninguém a lugar nenhum. Na verdade, o único lugar que vai levar é pra ruína, pro lago de fogo. E aqui vamos ver aqui o último versículo pra falar pra vocês aqui o quê? João capítulo 3, versículo 6 diz: O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, galera, que nem Jesus Cristo também pegou e falou: se vocês quiserem ir pro reino de Deus, vocês têm que nascer de novo. Nascer de novo é o quê? Deixar essa parada da carne, entendeu? Não ficar alimentando os desejos da cabeça, da cobiça dos olhos, e sim fortalecer o espírito. Como é que você fortalece o espírito? Faz jejum, certo? Ora, lê a palavra. Quando você faz essas três coisas, você fortalece o espírito. Isso é uma prova de o quê? Quem que prova isso? Jesus Cristo, porque na hora que ele tava lá no deserto, que Satanás foi tentar, ele falou: esse não é o filho do homem, transforma essa pedra em pão. O que Jesus estava fazendo? Tava 40 dias em jejum, ele tava 40 dias orando, e ele rebateu Satanás com a palavra, certo? A palavra de Deus, galera. Então é por isso que é importante vocês fazerem isso. Em Colossenses capítulo 2, versículo 11 diz: Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é despojar do corpo da carne. Mais uma vez falando, galera, prestem atenção. João capítulo 6, versículo 63 diz: O espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são o espírito da vida. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje, deixando aqui pra vocês, certo? Jesus Cristo tá voltando, é próximo a vinda dele, certo? Eu não quero aqui ficar dando datas porque é irrelevante. Se você foi dessa pra melhor amanhã, já chegou a sua volta. Então, uma coisa que eu posso falar o quê? Que tá próximo. Se você estiver vivo, você não se arrepender, você não mudar, certo? Não é só ir pra igreja, não é só ir pro culto, é você mudar de vida, você ter transformação. Você largar tudo pra trás. Entendeu? Largar tudo pra trás e fazer que nem os apóstolos lá e seguir Jesus. Você não vai largar sua família, no caso. Se Deus pedir, você tem que largar mais. Normalmente ele fala que largue os seus prazeres, largue os prazeres da carne. Vivam pelo Espírito, façam as obras, ajudem o próximo, perdoem, para serem perdoados. Então é mais ou menos esse o vídeo de hoje. Novamente, eu vou deixar pra vocês aqui no final, Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 8, diz o quê? Se você não acredita em Deus, se você tá com dificuldade pra sair do pecado de alguma coisa, Mateus diz: Peçam, receberão, busquem, encontrarão, batam a porta, ela será aberta. Pois aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bater a porta, ela vai ser aberta. E Jesus Cristo vai estar lá pra te receber, Deus também, entendeu? Então mais ou menos isso. Deus abençoe você, sua família, traga cura, restauração, certo? Entregue todos os seus problemas na mão de Deus, em Jesus Cristo, nosso único Senhor Salvador. Não andem em ansiedade, peçam a ajuda do Espírito Santo. O Espírito vai direcionar vocês. Orem, galera, orem incessantemente. As coisas não tão fáceis, você vai ver esse negócio do Rio de Janeiro, do Brasil, guerra na Ucrânia, guerra no mundo inteiro, as coisas não tão fáceis. E não é só em um país, só em um lugar, é no mundo inteiro. Por quê? Porque o fim é próximo. Se você parar o que você está fazendo, você ler a Bíblia, se você parar o que você está fazendo, buscar, pedir pra Deus, Deus, me mostra então. Se você se é verdade que é perto que você está vendo, me mostra. Você vai ver vários conteúdos, para o que você está fazendo, para de estudar, que você está estudando por um minuto, para de ver esses conteúdos merda que você está estudando por um minuto, ficar consumindo porcaria, e por um minuto,
certo? Pega e começa a estudar sobre isso. A Bíblia, a volta de Jesus, e você vai ver que o fim é próximo, certo? Tamo junto, Deus abençoe todos vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Não se esqueça, quer fortalecer eu, certo? Deixa o like aí, aperta em republicar e aperta em salvar o vídeo pra aumentar o alcance e espalhar o evangelho, certo? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.